Vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que já passou aqui pelo canal, já retratamos a sua situação econômica e financeira e hoje estamos atualizando suas informações com base no balanço do dia 30 de setembro de 2023, o balanço do terceiro trimestre, as últimas informações apresentados pela companhia. Estamos falando aqui da Lupatec S.A., uma das empresas aqui de destaque no setor de óleo e gás, na parte de equipamentos, de ferramentas e acessórios para o setor de óleo e gás. E a Lupatec foi uma empresa que sugerida pelos nossos inscritos, a começar pela minha amiga Núbia Ribeiro. Ô Núbia, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão. Também quem sugeriu a Lupatec foi o Adriano Gomes. Grande Adriano, que bom ter você conosco também. Seja muito bem-vindo e obrigado também pela sua participação. E o meu amigo João Alfredo. Ô João, também uma honra contar com a sua presença aqui no canal Silas Degraf. Seja também muito bem-vindo e todos vocês que quiserem participar, mandar sugestões, é muito simples. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf e manda a sua sugestão. Aproveita, faça inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. A Lupatec, como eu já disse, foi já analisada anteriormente, estamos atualizando e não nos custa nada aqui contar, até recontar um pouquinho da sua história, até para você entender o que é essa empresa. Uma empresa que vem ali do nada, ela desponta no cenário nacional e aí, por estar dependente apenas de uma empresa, acabou tendo sérios problemas. Mas vamos contar toda essa história até para você entender. Que lá em 1980, o Nestor Perini, ele cria uma empresa justamente voltada para a produção de peças e acessórios para o setor de óleo e gás, para petróleo e gás. E mais especificamente ali na parte de válvulas, cabos, revestimentos para tubos, compressores e todos os materiais utilizados nas plataformas da Petrobras. E praticamente começou a pegar diversos serviços, diversas encomendas da Petrobras e isso acabou impulsionando a empresa. Porém, na sequência, ele constitui uma outra empresa chamada Valmicro. E a Valmicro é justamente para atuar mais para o setor industrial, né, tentando diversificar ali a sua atuação. E dentro desse setor industrial, com essas válvulas voltadas para indústrias, daí na sequência ele acaba ampliando ainda mais sua participação nesse outro mercado, adquirindo outras empresas como a Metalúrgica IP, a Itasa, a Amipel, inclusive produzindo torneiras para jardim, torneiras residenciais também, enfim, foi diversificando. Porém, com a entrada de muitos pedidos da Petrobras e ainda com a expansão ali na época do pré-sal, a Lupatec acabou focando muito nesse setor, já que era um setor que estava dando muita encomenda, aumentando muito o volume de atividade da empresa e ela foi crescendo nessa esteira ali da Petrobras. Porém, né, em 2013, 2014, a Petrobras acabou sendo envolvida na questão do petrolão e ao ser envolvida no petrolão, o seu volume de encomendas e de novos investimentos acabou secando. E aí, consequentemente, a empresa que estava preparada para esse crescimento todo, inclusive com toda a sua estrutura voltada para esse crescimento e naturalmente com um endividamento muito alto. E nesse momento a empresa foi pega no contrapé. E aí começou a ter uma série de dificuldades essas que culminaram com o pedido de recuperação judicial lá no ano de 2015. E desde então a empresa vem tentando sair da recuperação judicial, se reestruturar novamente. E essa recuperação judicial ela foi encerrada agora, em março desse ano de 2023. E a empresa agora está aí numa tentativa de se recompor e de voltar a ser perto do que era. Mas para que possamos entender como está a situação da Lupatec, eu trago aqui para vocês os balanços de 2019, 20, 21, 22, uma base histórica para a gente poder acompanhar como que vem sendo a evolução da empresa, terminando agora com setembro de 2023 com as últimas informações, até para podermos entender como está esse processo de recuperação da Lupatec. Para entendermos a Lupatec, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Lupatec S.A. E como eu disse para vocês, trouxe aqui toda uma base histórica lá desde 2019, né? Lembrando que a empresa entrou no processo de recuperação judicial em 2015. Então estamos trazendo aqui desde 2019 até agora 2023, quando da saída do processo de recuperação judicial. Para entendermos o que é a Lupatec através dos números, vamos começar lá pelo ano de 2019. Quando a empresa registrava no seu ativo tudo aquilo que tem dentro do seu patrimônio,
504 milhões de reais. E desses 504 milhões de reais, estávamos aqui com um capital de giro de 184 milhões. Apenas 5 milhões e 834 mil era o saldo de caixa da empresa nesse ano de 2019. Tinha lá 10 milhões 795 em contas a receber e um estoque de 30 milhões de reais. A estrutura física da empresa é bem maior aqui, imobilizado 84, o intangível, que são os bens de natureza incorpórea, 87, e também basicamente que no realizar ao longo prazo, aqui a empresa registrar principalmente impostos a recuperar, tributos a recuperar, justamente em função daquele monte de prejuízos que ela veio tendo nos exercícios anteriores. Já no ano de 2020, a Lupatec encolhe um pouquinho o seu tamanho para 492 milhões, porém, há uma pequena elevação aqui no capital de giro que vai para 196 milhões. Ela aumenta o volume de dinheiro em caixa para 21 milhões, aumenta o contas a receber para 19 milhões e o estoque aqui praticamente uma estabilidade com 31 milhões de reais. Ao chegar 2021, a empresa volta lá para os 503 milhões, com aumento no capital de giro, que agora é de 231 milhões, 19 milhões a posição de caixa, 20 milhões o contas a receber e temos aqui o estoque com 41 milhões para 2021. Chegando em 2022, a empresa agora é de 573 milhões. E dos 573 milhões, nós temos aqui uma queda no capital de giro que volta aqui para abaixo dos 200 milhões, né? Fechando com 181 milhões, reduz novamente o caixa para 13 milhões, 27 milhões o contas a receber e 39 milhões os estoques. Já em setembro de 2023, agora recentemente, a empresa fecha com 497 milhões de reais, uma diminuição do capital de giro, que agora é de 155 milhões. E o volume de dinheiro em caixa apenas 4 milhões 450. Então vejam que o caixa da empresa que era de 5 foi para 21, 19, 13 cai para 4. Eu conto se receber 25 e o estoque de 33 milhões. Então dá para se observar um encolhimento da empresa nesse ano de 2023. Agora, naturalmente, só esse encolhimento por si só não quer dizer nada. Vamos ver lá na parte de endividamento se ele tem reflexo também em redução de dívidas. E aí nós vamos observar o passivo, que é formado pelo passivo circulante de dívidas de curto prazo, passivo não circulante de dívidas de longo prazo e o total do endividamento que lá em 2019 era de 405 milhões, 80,3% era o peso da dívida em relação a todo o patrimônio. Então, se ela tem um patrimônio de 504, ela deve 405, deve 80,3%. Detalhe aqui, onde nós teríamos aqui a reserva de lucros, ele está todo ele entre parênteses, por quê? Porque na verdade são prejuízos acumulados. Então, olha só, ela vem lá já em 2019 com 2 bilhões de reais de prejuízos acumulados de exercícios anteriores. Já no ano de 2020, a dívida recua para 352 milhões, 71,5%, porém ainda com 2 bilhões e 55 de prejuízos acumulados. No ano de 2021, 357 milhões e a dívida mantém ali no 71%. Em 2022, 385 milhões de dívida, apesar do crescimento da dívida, o peso dela ficou um pouquinho menor, 67,24%, porém com 2 milhões de prejuízos acumulados. E agora em setembro fecha com 338 milhões de dívida. Então repare que quando nós observamos aqui essa redução de capital de giro, em contrapartida a empresa também reduziu seu endividamento para 338 milhões e o peso da dívida de 68,03%. Porém, ela continua ainda carregando 2 bilhões e 87 milhões de prejuízos acumulados lá de exercícios anteriores. Vamos ver agora como que está sendo através da formação de resultados, se a empresa está conseguindo se recuperar de fato ou não. Lá em 2019, seu faturamento caiu apenas para 32 milhões. Em 2020, o faturamento sobe para 54. Em 2021, vai para 93 milhões. Em 2022, 110 milhões. E agora, até setembro, acumula 66 milhões de faturamento, o que nos dá uma projeção de um faturamento perto de 90 milhões para esse ano de 2023. Então, em termos de atividade, a empresa até vem crescendo. Agora, isso não quer dizer que tenha lucro. Então, vamos ver aqui, ó, essa última linha, lucro líquido. Entre parênteses, 30 milhões de prejuízo lá em 2019. Já em 2020, fechou com lucro, 20 milhões. Em 2021, prejuízo, 41 milhões. Em 2022, lucro, 54 milhões. Agora, há que se destacar que esse lucro aqui ó, imposto sobre o lucro. O grande fator aqui que fez a empresa ter esse lucro de 54 milhões foram créditos de impostos, né? Porque a operação em si, que seria esse resultado operacional, ela vem
com um resultado negativo lá em 2019, aí 5.957.000 de lucro da operação em 2020, a operação perde 49 milhões em 2021, 59 milhões foi o resultado negativo da operação, e esse ano vem com o resultado negativo de 25 milhões, fazendo com que a empresa tenha um prejuízo de 45 milhões de reais em 2023. Então vejo que a empresa ela vem aqui no esforço danado aqui para voltar a dar lucro, o que ainda está muito difícil de acontecer e, consequentemente, sem a existência desses lucros, a empresa vai continuar mantendo esses prejuízos acumulados. E ao ter prejuízos acumulados, como todo mundo sabe, mesmo que ela tenha lucro, ela não pode distribuir enquanto ela tiver prejuízos acumulados. E olhando a situação financeira, eu vou trazer para vocês apenas os indicadores aqui, sem os gráficos, mas já dá para a gente ver que a liquidez geral ela sai com 0,70, 0,71, 0,70, 0,85, 0,77. Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 77 centavos, quer dizer, não tem recurso para pagar toda a sua dívida. Porém, como grande parte da dívida é de longo prazo, nós vamos observar a liquidez corrente, que agora é o dia a dia da empresa, que é o curto prazo, que sai com 2,69, 2,55 em 2020, 2,71 em 2021, cai para 1,53 em 2022 e 1,43 agora em 2023. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a empresa dispõe de R$1,43. Quer dizer, tem recurso para fazer frente ao seu endividamento de curto prazo sem problema nenhum. Porém, há que se destacar que a folga financeira, né, ela vem se esvaindo e hoje é de 1,43. Já o endividamento, que é o tamanho da dívida, ele sai com 80%, cai para 71%, 71%, cai para 67% e agora 68%. De tudo que a Lupatec tem, ela deve 68%. Também, naturalmente, que os indicadores relacionados à rentabilidade também não vamos trazer o gráfico, porque a rentabilidade ocorre quando dá lucro. E aí, prejuízo, lucro, prejuízo, lucro, prejuízo. Então, quando você tem o prejuízo, você não tem margem, a margem é negativa, você não tem rentabilidade do ativo, você não tem rentabilidade para o acionista, enquanto a empresa gera prejuízos. Mas o que eu vou trazer para vocês aqui são os demais indicadores relacionados às ações, que como vemos aí nesse quadro, o valor de uma ação da Lupatec é de R$ 3,89 com base no patrimônio. Tudo aquilo que tem dentro da empresa, se fosse distribuído para os acionistas, caberia a cada ação R$ 3,89. Porém, para você comprar uma ação da Lupatec, você vai pagar R$ 2,28. Cotação essa do último dia 1º de dezembro, quando da gravação do vídeo. Com isso, o PVP, preço por valor patrimonial, é de 0,59. Isso mostra que a ação, por ela ter um valor de mercado abaixo do valor patrimonial, ela é vendida com deságio de 41%. O lucro por ação, tomando com base os últimos 12 meses, porque agora até setembro vem com prejuízo, mas tomando como base os últimos 12 meses, ainda apresenta um lucro de 88 centavos por ação, o que daria uma rentabilidade de 38,6% para os seus acionistas. Dividendos por ação, não há dividendos enquanto ela tem prejuízos acumulados e até ainda enquanto ela apresenta prejuízo, não há como se falar em dividendos. E a relação preço/lucro, 2,59, quer dizer, 2 anos,6 para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros. Lembrando mais uma vez que o lucro é com base nos últimos 12 meses e esse lucro ainda vem carregado com crédito tributário que acaba sendo não recorrente. Free float, 83,6% das ações são negociadas livremente na bolsa, fora da mão dos controladores, e o tag along é de 100%. Isso quer dizer que se a Lupatec for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento dos majoritários. Aproveitando aqui, também trazemos esse gráfico extraído do Google, mostrando aqui como que vem se comportando o valor das ações da Lupatec nos últimos 5 anos. Lá no finalzinho de 2018, a ação era cotada a R$ 1,54. E assim foi, né, trabalhando ali um pouco acima de R$ 1, R$ 1,60, R$ 1,70, até 2019. Em 2020 saiu uma subidinha ali para 2,80, cai com a pandemia para 1,22, daí ela começa numa lenta recuperação ainda em 2020, ao entrar 2021 ela tem aquele pico, ó, repare ali que bem no meio do gráfico, ela vai chegar ali praticamente beirando R$10. Então ela dá um pico, só que daí ela já volta. Só que ela volta e aí para ali, fica trabalhando no patamar da faixa de R$5. E aí naturalmente que você vai ver ainda alguns picos que ela dá, né, algumas flutuações para cima e para baixo, mas sempre numa tendência de queda. Tanto que quando fecha 2022, ela está ali na faixa de R$2,70.
Ao entrar 2023, até com o anúncio ali de uma possível, e como de fato ocorreu, saída da recuperação judicial, ela pega ali e dá mais uma esticada para R$ 7,50 e já volta a cair na sequência. Tanto é que hoje ela é cotada na faixa de R$ 2,28 quando da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Lupatec SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, Lupatec SA, Lupa 3. Agora você já sabe um pouco da história e você já sabe também como que está a situação econômica e financeira da empresa hoje. E a gente, como sempre digo, aqui no canal, a gente fica aqui numa expectativa, né, de que as nossas empresas possam se recuperar, possam crescer, até porque todas as empresas são geradoras de renda, são geradoras de emprego, são geradores de desenvolvimento, coisas que nós mais precisamos aqui no Brasil, oportunidades para todo mundo, né, em termos não só de emprego, de renda, mas também oportunidade de investimentos. Afinal de contas, quando as empresas estão indo bem, quem nelas investiu acaba também tendo o seu retorno, o que é justo e o que é extremamente compreensível. Então, nós ficamos aqui na torcida para que a Lupatec também consiga se reerguer. E esse processo todo de estudar como que está a situação de uma empresa é um processo chamado análise de balanços, e através da análise de balanços é que a gente consegue enxergar, é o grande painel de controle, onde nos mostra tudo o que vem acontecendo com a empresa, nós conseguimos entender o que vem acontecendo com a empresa. E caso você queira aprender análise de balanços, que apesar de parecer técnico, mas ele é muito simples, você pode aprender, né, de uma forma rápida, né, de uma forma bastante didática e com custo muito baixinho, através dos nossos cursos lá na plataforma Hotmart. Aqui no vídeo, na descrição, nós deixamos para vocês aqui o link de acesso à plataforma Hotmart, tanto para o curso de análise de balanço, como também para o curso de Valuation, onde você vai poder aprender um pouquinho mais sobre análise de balanço e também sobre Valuation. E ao aprender essas ferramentas, você mesmo pode fazer seu processo de análise e aí escolher as empresas nas quais se sinta mais seguro, mais segura, mais confortável na hora de investir, justamente para quê? Para construir seu patrimônio. E ao construir seu patrimônio, lá na frente, num determinado momento da sua vida, você poder ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.